Fala, torcedor, tudo bom com você? Odair aqui do canal Atá, seja muito bem-vindo a mais esse conteúdo, falando, claro, de Grenal. Nós que estamos a algumas horas do clássico Grenal desse domingo, e eu quero fazer algumas projeções com vocês aqui, falando do ponto de vista do torcedor gremista, e trazer uma preocupação que eu tenho, algo que talvez alguns vão achar exagerado ou não, mas eu acho que por aí o Inter poderia se aproveitar e qual o antídoto que nós podemos colocar contra essa possível brecha que existe. Bom, sem muita enrolação, a preocupação que eu tenho em relação ao meio-campo do Grêmio, né? A gente sabe que o Grêmio é um time que joga, pelo menos assim que eu vejo, joga de certa forma espaçado, né? Eu diria que o Grêmio tem as suas qualidades, né? A gente pode ver, por exemplo, que o Cristaldo se encontrou, é o melhor Cristaldo que a gente tem desde o começo do ano, ele que tem uma curta jornada no Grêmio. O Luis Soares é fora de série sensacional e ele faz os jogadores jogarem mais do que eles jogariam. O Bitelo está vivendo a sua melhor temporada, né? Quem diria o Bitelo, que era tão questionado, a gente não sabia exatamente que posição jogaria. Hoje o Bitelo é peça fundamental, talvez o melhor jogador do Grêmio na temporada. Enfim, o Grêmio tem as suas qualidades, é inegável. Óbvio que tem, porque senão não estaria na posição que ele está, né? O primeiro da tabela, provavelmente vai terminar o campeonato em primeiro na fase classificatória, ou seja, é óbvio que o Grêmio tem qualidades. Agora, nós temos alguns problemas, e um deles que me preocupa é um problema que, ironicamente, cruelmente, é um problema que, se explorado pelo Inter, vai também acabar favorecendo uma das grandes vantagens, uma das grandes qualidades que o Inter tem. Ele casa muito bem com uma qualidade do Inter. O que eu estou querendo dizer com isso? Como eu falei, o meio-campo do Grêmio, ele joga, na minha opinião, espaçado. O que eu quero dizer com espaçado? Nós sabemos que um time de futebol tem que jogar o mais compacto possível. O Grêmio marca seus adversários de forma adiantada. Ele vai lá em cima marcar os seus adversários. A defesa do adversário é marcada pelo ataque, o ataque do Grêmio é formado praticamente só hoje pelo Soares, mas o meio de campo também acompanha. Hoje, aliás, Cristaldo, o Vina, o Bitelo acompanham também, eles avançam. O meio de campo do Grêmio também, o meio de campo teoricamente mais defensivo, seja PP, seja Carbadio, seja Vila Sante, Thiago Silva também acompanham. E aí que vem o problema. Na minha opinião, fica uma espécie de um espaço entre o meio de campo e a defesa. Especialmente quando o Grêmio não joga com um jogador como o Vila Sante, que não chega a ser um cão de guarda, mas é um jogador que tem mais características de segurar a posição, mais características de tentar manter o resguardo defensivo do meio de campo. E aí que mora o problema, porque geralmente o Renato joga com Pepe e Carvalho, que são jogadores que já têm no DNA deles essa questão de jogar um pouco mais à frente e o Grêmio fica desguarnecido. E aí que está o problema para mim, porque o Inter joga exatamente por ali. O Inter tem dois jogadores especialmente que devem jogar o Grenal, um é o Maurício e o outro é o Wanderson, que fazem justamente uma espécie de diagonal, aproveitando esse espaço quando o adversário joga, quando o adversário deixa jogar. Por exemplo, o Maurício faz isso muito bem pela direita e o Wanderson pela esquerda. Além disso também, é um jogador que circula muito bem por ali, se tiver numa noite ou numa tarde inspirada, num dia inspirado, que é o Alan Patrick, joga mais ou menos numa região que fica atrás do centroavante do time do Inter. Hoje o Inter não tem um centroavante, um camisa 9, né? Tem o Luiz Adriano que está chegando, mas nos últimos jogos o Inter tem jogado com o Pedro Henrique, que é um atacante de movimentação, faz meio que uma espécie de um falso 9, faz uma função de um atacante de movimentação, né? Não é bem um centroavante. E aí que mora um outro problema também. A gente sabe que o Kahneman, que é onde mais ou menos o Pedro Henrique cairia, o Kahneman tem uma característica que é louvável, mas também é uma característica preocupante nesse quesito aí. O Kahneman é um zagueiro que ele vai muito à caça. Ele sai da área, é uma característica do Kahneman. Ele sai muito da área. Aí que entra a fragilidade do sistema defensivo do Grêmio. O Grêmio tem essa fragilidade de não ter tanto um volante, um cão de guarda, como a gente gosta de falar, um camisa 5 tradicional, que cubra eventuais saídas de jogadores de defesas ou espaços que fiquem abertos quando algum jogador de defesa tem que acompanhar um atacante, porque aí alguém tem que voltar e completar aquele espaço. Se o Grêmio não tem ninguém com características de defesa,
o rombo está aberto. E é por ali que provavelmente o Inter vai tentar aproveitar esse eventual espaço que vai acontecer. Por isso que eu acho imprescindível, bato nessa tecla, é uma questão que para mim é preponderante. O Vila Sante, o Vidia Sante, ele tem que jogar nesse time, ele tem que ser titular desse time. Bom, se eu sei disso, eu espero que o Renato também saiba disso, e que o Renato também já tenha visto isso e pense em soluções. Provavelmente a solução mais óbvia seria o Vila Sante, mas eu espero que ele que ele veja isso e corrija isso a tempo, saiba que isso pode acontecer. E o Mano Menezes, macaco velho que é também, certamente sabe disso e vai tentar aproveitar ao máximo. Bom, mas aí você vai dizer, bom, escalando o Vila Sante, é garantia de que nós não vamos perder o Grenal? Não, óbvio que não. Um jogo de futebol, ainda mais nesse nível, é um tabuleiro de xadrez, né? Cada movimento que é feito pode ser antecipado pelo oponente e talvez colocar 10 volantes não resolva nada também, a gente sabe disso. Tá aí o Celso Rotti para contar a história. Mas o que a gente quer dizer é que existe sim esse vazamento tático no time do Grêmio. É por aí que o Inter talvez possa tirar proveito. E é por aí que o Renato tem que começar a trabalhar já no antídoto para isso que pode acontecer. Eu quero saber se tu concorda com essa análise, se tu discorda dessa análise, se você acha que o Grêmio não corre risco nenhum mesmo que jogue com Pepe e Carvalho, que são dois jogadores que jogam mais à frente. Enfim, eu quero a tua participação, espero que tu possa comentar e participar com a gente, te inscrever aí no canal também. Seja muito bem-vindo e até a próxima. Valeu, fui, tchau!